Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa reportagem agora do Balanço Geral. Uma história que começa com uma mansão ainda em construção, avaliada em mais de 2 milhões de reais. Essa seria a nova sede de uma seita chamada Semear, uma organização que, segundo a polícia, prometia prosperidade, além da cura de doenças como câncer e depressão. Tudo em troca de dinheiro? Não. Sexo. É isso mesmo que você ouviu. Você iria conquistar a cura para suas doenças, o dinheiro que você tanto precisava para salvar o que sua família estaria precisando naquele momento, em troca simplesmente de sexo. O guru espiritual que estava construindo essa casa, considerado o líder da seita, teria faturado nada mais, nada menos do que 6 milhões de reais com golpes. Um intervalo aí de 10 anos em que ele começou a aplicar até a denúncia feita pela polícia. E tem mais. Fora o patrimônio dele, né? Fora tudo que essa seita teria trazido a ele, várias denúncias feitas por vítimas desse homem. Ele já está na cadeia e as investigações podem levar a mulher dele também para a prisão. Ela se defende, diz que vai pedir a separação do marido, mas a história não convenceu a polícia. Eu repito, ele prometia a cura, até mesmo para o câncer, em troca de sexo. É reportagem especial, é Balanço Geral. Pode colocar no ar. Um patrimônio milionário. O prédio que ele construía com quase 1.000 metros quadrados. A obra já entra na reta final. Conquistado em troca da confiança de quem acreditava na cura prometida pelo chamado líder espiritual. E dizia para mim, para eu me entregar e não ficar pensando que estava errado. Mas agora a situação de André Lanzoni se complica ainda mais. 3 novas testemunhas procuraram a delegacia. Não tinha feito nenhum tipo de terapia que eu fosse tocada. Mas ele tocou. Mas ele tocou. Ele fazia as vítimas acreditarem que estavam se tratando e dessa forma ele conseguia manipular o consentimento delas. Elas acabavam permitindo a prática desses atos porque realmente acreditavam que estavam sob tratamento, algum tipo de tratamento. A mulher de André garantiu para a polícia que não sabia de nada, mas ainda não convenceu o delegado. Ela nega, ontem ela foi ouvida aqui, peremptoriamente que tenha cometido esse tipo de crime, ou que soubesse de alguma coisa, ou que tenha concorrido para que ele acontecesse. Só que nós temos alguns depoimentos, não estão no papel ainda, de que ela sabia. Era nessa casa que por muitos anos funcionou o chamado Centro de Tratamento Holístico. Era assim que o André Lanzoni denominava o que a polícia agora considera uma seita. A casa fica em uma região nobre aqui de Campinas, cercada por mansões, uma rua inclusive sem saída, e dá para perceber que é uma casa confortável. Mesmo assim, segundo os frequentadores que agora fizeram a denúncia, o lugar ficou pequeno para tanta gente. O cálculo é que mais de 500 pessoas participavam das consultas e também dos cursos. Alguns chegavam a custar 7 mil reais. Por isso, a polícia calcula que a renda mensal do casal chegava a 70 mil reais. E o patrimônio, os policiais ainda não conseguiram levantar. Ele tem 3 imóveis que nós sabemos até agora. Ele tem um sítio em Pinhalzinho, que tem construções mais ou menos de 500 metros de área construída. Ele tem a casa aqui em Souzas, que vale mais de 1 milhão. E ele tem essa construção onde seria o novo templo do Semear. As denúncias vieram à tona em um momento de expansão do grupo. A antiga sede já tinha ficado pequena para tantos frequentadores. André Lanzoni escolheu então um novo endereço. Aqui um condomínio de mansões. E bem ao lado, o prédio que ele construía com quase 1.000 metros quadrados. A obra
já entra na reta final. Pela porta principal, dá para perceber que o piso está instalado, assim como todas as janelas. E não restam dúvidas de quem é o responsável pelo local. Aqui em frente, várias contas de água e luz, todas em nome de André Correia Lanzoni. Acho que ele montou tudo isso para efetivar os abusos, com essa intenção. Ele realmente é um doente, né? O imóvel, mesmo em construção, está anunciado por R$2.300.000. Mas, segundo especialistas do mercado imobiliário, o preço seria ainda maior. Esse imóvel deve ter 1.800 metros de terreno e 700 ou 800 metros de construção. Eu acho que vale mais, porque um terreno ali vale R$1,5 milhão. O delegado acredita que André tem pressa para se desfazer do patrimônio, com medo de que as vítimas peçam indenização na justiça. Foi no antigo endereço da clínica que este casal sofreu humilhações e prejuízos financeiros e emocionais. Vocês faziam ideia que chegasse a esse nível de maldade, de crueldade, de ação criminosa? Não. Os abusos psicológicos ficaram extremamente claros para mim, mas sexual, não consegui imaginar. Você aceita que eu diga que você foi manipulado? Sim, eu fui manipulado por muito tempo. A polícia e o Ministério Público já identificaram 9 vítimas do crime de violação sexual mediante fraude. O número deve crescer nos próximos dias. A expectativa é que André pegue 5 anos de cadeia para cada caso, já que as penas serão somadas pela justiça. O papel da mulher dele nisso tudo, porque até agora ela não foi indiciada. Ela está solta, alega que não sabia e que vai pedir a separação. Eu duvido. Para mim é muito difícil acreditar nisso. Para mim, né, eu acredito que sim, que ela também faça parte de tudo isso. Certeza que assim como eu, em casa, você deve estar chamando ele daquela palavra que começa com V e termina com do, né? Você já me entendeu a palavra que eu quero falar, mas em respeito a você eu não vou falar. Várias vítimas de todo o estado do Paraná, principalmente do norte e noroeste. Essa reportagem começou através de uma denúncia ao Cidade Alerta Maringá, onde eu apresento, onde uma mulher disse que havia se tornado vítima desse homem, entregue todo o dinheiro da família e ainda praticado sexo com ele em troca da cura para uma doença. Nós passamos a reportagem para o Lara e dissemos: Lara, vai lá, vai em cima, porque há muitas vítimas paranaenses, região de Presidente, região de Londrina, região de Maringá, região de Goiuerê, Moarama, onde ele divulgava, doutora Márcia, a cura do câncer, onde ele prometia a tão sonhada casa própria para as famílias, mas no fundo, ele só queria o dinheiro dessas famílias e praticava sexo com essas mulheres, independente de serem casadas ou solteiras, novas, velhas. O negócio dele era ter relações sexuais com as vítimas. Doutora, a mulher diz que não sabia, mas ninguém cresce um patrimônio desse do dia para a noite. Nader, é muito difícil ela não ter ciência do que está acontecendo e não ter até dado, até com a presença dela, uma noção de que o que estava acontecendo ali era lícito, era normal e poderia acontecer. Mas, infelizmente, a gente tem, de tempos em tempos, algumas pessoas se apossando dessa condição de líder religioso, porque eu não acho que ele seja uma pessoa religiosa para ter esse tipo de conduta, mas um estelionatário que se apossa dessa condição de líder religioso para conseguir tanto benefício financeiro quanto favores sexuais, ludibriando as pessoas no momento mais frágil delas, em que elas estão doentes, em que elas estão com uma dificuldade, é difícil, e nesse né? momento ele as ataca. É uma covardia, né? Você se aproveita da fragilidade de uma doença que mantém a pessoa já numa condição mental muito frágil, onde você, através de uma manipulação, através de palavras, consegue o consentimento dessa pessoa para a prática sexual. Eu entendo, doutora, falando de forma muito superficial, que
Para mim, mesmo sendo o consenso ou consentido a prática do ato dessa mulher, a fragilidade mental diante da doença a qual ela está, não seria um estupro, mesmo que de forma consentida, porque ele se aproveita da fragilidade da vítima para ter relações com ela? Embora não se chame juridicamente de estupro, existe um crime específico para esse crime, para esse tipo de conduta, que é a posse sexual mediante fraude, um crime igualmente grave ao estupro. O que muda é o mecanismo. No estupro você usa da violência ou você usa da ameaça, e aqui a utilização é de uma fraude, de uma história, de um engodo. Por isso que ele é um estelionatário de qualquer forma. Ele engana a pessoa para que ela dê um consentimento que não está afirmado na verdade dela, mas sim na ideia de que ela precisa dessa cura, que ela precisa de uma cura às vezes para uma outra pessoa, porque ela é engambelada, né? Ela é levada a acreditar que isso levará efetivamente à cura. E entre a vida, né, e a liberdade sexual, a mulher acaba dizendo assim, olha, é mais um sacrifício que vamos fazer para manter a vida. Então elas são engambeladas, traídas, levadas a isso, da mesma forma que aquelas outras pessoas contribuem, acreditando que estão fazendo uma coisa para o bem e não só enriquecendo um estelionatário desses, né? E se você foi vítima, assim como essas mulheres que nos procuraram lá na região oeste e noroeste do Paraná, aqui na região metropolitana, coloca o WhatsApp aqui embaixo pra gente, dessa seita onde esse falso profeta usava a fragilidade dessas mulheres para arrecadar fundos e também ganhar sexo, você pode denunciar. O nosso WhatsApp está na tela, 999261598.